Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um Notícias da Semana. Vamos conferir o que tem ali acumulado nas últimas semanas no blog outraleitura.com.br. Vendo o mundo com as lentes do cristianismo. Antes, quero fazer aqui duas rápidas divulgações para você. A primeira é da revista Vida e Saúde. Nós estamos aí iniciando o ano com novidades. A revista Vida e Saúde já existe no Brasil há 85 anos, o que faz dela a mais antiga publicação de saúde preventiva, sendo publicada no Brasil ininterruptamente desde 1939. Boas ideias para você viver bem, é o slogan da revista, e você pode ter mais informações sobre ela no site revistavidesaude.com.br. Conheça, vale a pena, e colocar em prática aquilo que nós publicamos aqui todos os meses na vida, na sua vida pessoal, realmente é um ganho tremendo. Físico, mental e espiritual. E a outra, você já conhece, mas não custa lembrar, é o meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil. Ele foi, na verdade, o meu TCC em jornalismo lá nos anos 90, publiquei depois pela CPB no ano 2000, e esta aqui é a versão atualizada, revisada do livro. Eu recomendo esse livro aqui porque, na verdade, as histórias que eu conto aqui mudaram minha vida. Como é importante conhecer nossas raízes, nossa história, saber como o movimento adventista começou no mundo e aqui no Brasil também como essa mensagem chegou de maneira miraculosa. Aqueles que sabem de onde vieram, sabem por que estão aqui e para onde estão indo. Então eu recomendo fortemente a você, você encontra esse material aqui no site da CPB, cpb.com.br, faça planos de adquirir e ler, estudar. No fim de cada capítulo eu acrescentei aqui alguns boxes com isso aqui, ó, exemplo dos pioneiros. E dá para fazer, inclusive, estudos em grupos, pequenos grupos, com a família, levando em consideração esses detalhes que estão aqui destacados nos pioneiros de cada capítulo, ok? Fotos, tem várias, dezenas de fotos históricas. É uma leitura inspiradora, e eu posso dizer isso porque escrever esse livro, entrevistar os pioneiros, descendentes deles, foi algo realmente muito impactante, muito bom para mim, e por isso eu quero compartilhar com você também essas experiências, ok? Aproveito para pedir mais uma vez que, se você não se inscreveu ainda no canal, faça isso, se inscreva aí, ajuda, né, também o canal a crescer, a ter mais engajamento, acione o sininho para você receber as notificações de novos conteúdos, novos vídeos, e se gostar do conteúdo aqui e dos demais do canal, envie para seus amigos, para os seus grupos, e assim faça chegar mais longe esses conteúdos, tá bem? Vamos lá então, vou compartilhar aqui minha tela com você, para que você já possa ver aqui o meu blog na tela. Aí está, começando com esta notícia. O jornal The Washington Post publica artigo em defesa do descanso dominical. Os argumentos em favor de um dia semanal de descanso se tornam cada vez mais fortes. Olha que interessante, isso aqui é um artigo recente, publicado nesse jornal norte-americano, The Washington Post, um jornal importante, bastante conhecido, em que o articulista aqui, o autor, Michael Coren, escreve e apresenta argumentos interessantes para defender uma prática que ele mesmo tem adotado na vida, que é a de reservar um dia por semana para o descanso. Não vou ler tudo aqui naturalmente, você pode conferir aqui o que eu postei, inclusive aqui embaixo está o link, né, para que você possa ver depois, se quiser, a matéria original lá no site do Washington Post, mas vou destacar algumas coisas que eu grifei aqui no texto, em bold, aqui, veja só. O clero católico, né, argumenta agora que essa prática, seja num contexto secular ou religioso, a prática do descanso dominical, pode ajudar a redirecionar as sociedades mundiais para longe das alterações climáticas catastróficas. Em sua opinião, é tão essencial para o futuro como qualquer tecnologia de energia limpa ou veículo elétrico. Veja só, então, para a liderança católica, obviamente que ecoando aquilo que o Papa Francisco já havia escrito na carta Laudato Si, que ele menciona aqui também nesse artigo, para eles, tão importante quanto desenvolver tecnologias limpas, energia limpa, carros elétricos, é reservar o domingo para o descanso. Então veja que está sendo aberto já há algum tempo, né, o caminho para uma legislação futura que não vai encontrar resistência, porque as pessoas foram convencidas de que o descanso dominical, ou o domingo climático, né, como alguns têm chamado também, acaba sendo uma proposta bem interessante para a sociedade.
Então, veja aqui o jornal ecoando, né, toda essa questão aí do que nós temos chamado aqui já há anos, né, de ecumenismo, que é um ecumenismo ecológico muito mais amplo do que simplesmente um ecumenismo de religiões. O ecumenismo, ele consegue unir grupos, pessoas bem diferentes, até ateus, secularizados, governos, políticos, em torno de uma bandeira que é a bandeira do descanso dominical. Diz mais aqui o texto: um dia de descanso partilhado, no mínimo, poderá abrandar o ritmo de consumo, reduzir as emissões ou aliviar o fardo de tantas pessoas que trabalham exaustivamente aos fins de semana. É o argumento da família, né? Que inclusive está presente lá na proposta, né, do projeto 2025, caso Donald Trump ou algum outro candidato conservador vença essas eleições dos Estados Unidos, há uma proposta, né, da ala conservadora de direita já escrita, e um dos itens ali é justamente o descanso dominical também. Então você vê que há uma convergência. Os mais à esquerda, que são ambientalistas ferrenhos, digamos assim, eles defendem o descanso dominical como proposta para salvar o planeta. Já os da direita, conservadores, defendem o descanso dominical para salvar as famílias. Tanto faz, desde que avance essa pauta aí, né? É o que pensam muitos, né? Abrandar, mesmo que por um dia, também pode estar no cerne de uma mudança cultural que convença a sociedade de que o modo de vida mais sustentável não é apenas bom para o planeta, mas também para eles. Veja como um sábado verde, é assim que ele se refere ali, né? Green Sabbath. Veja como o sábado verde pode ser a ideia certa para a alma de alguém e para o mundo. E aí ele vai destacando por que ele considera assim, né? A solução é uma ideia certa para o planeta, para as pessoas, né? Mais abaixo aqui ele menciona o Papa Francisco. Então, o Papa Francisco argumentou da mesma forma sobre o domingo do cristianismo em sua Laudato Si, de 2015, uma encíclica sobre o cuidado com o mundo natural. E ele cita aqui então a encíclica, e o Papa diz lá que o domingo, assim como o sábado judaico, ele tenta comparar o domingo com o sábado, algo que não se deve fazer, porque o sábado é bíblico, o sábado está presente desde Gênesis, vai até o Apocalipse, lá em Isaías é dito que os remidos guardarão o sábado na nova terra, enfim, a Bíblia de capa a capa menciona apenas um dia sagrado, que é o sábado. E diz que Jesus é o Senhor do sábado, portanto, o sábado, o dia do Senhor, Jesus é o sábado. Não dá para igualar domingo com o sábado, como tenta fazer aqui o Papa na sua encíclica, né? O domingo, como um dia sagrado, é uma invenção humana. É uma deturpação do Santo Sábado, né? Uma tentativa de substituição de um mandamento, porque o sábado está presente no mandamento de Deus, nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, é uma tentativa de mudar a lei de Deus, colocando outro dia que não foi aquele que Deus estabeleceu. Alguém pode talvez dizer, mas o que importa o dia? O que importa é que Deus falou, né? Eva talvez tenha pensado a mesma coisa quando tomou na mão o fruto e pensou, deve ter pensado isso, né? Mas é só um fruto, qual o problema? Não é que era só, era a palavra de Deus. Deus falou, não coma esse fruto. E se Deus falou, está falado. Deus disse, lembra-te do sábado para o santificar. Essa é a palavra de Deus, não é um outro dia. Ninguém trocou esse dia, muito menos Jesus. Então o ser humano jamais poderia fazer uma coisa dessas, né? Seria alterar um mandamento que Deus escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Então não venha o Papa dizer que, assim como o sábado judaico, o domingo, não. Domingo é um dia comum de trabalho, é o primeiro dia da semana na Bíblia, e não pode ser igualado a um dia que Deus colocou ali a bênção, né? Deus descansou, santificou e abençoou esse dia, como está lá em Êxodo, em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3. Mas ainda diz aqui a Laudato Si, né? Não, na verdade é Bellows, né? Alguém citado aqui no texto do articulista do Washington Post. O Shabat é uma das coisas mais radicais que você pode fazer, diz Bellows, que acredita o ritual por evitar o esgotamento. Uma das razões pelas quais temos uma crise climática neste momento é o produto da desconexão. Esse tipo de conexão, aí falando de um descanso, né, é o que impulsiona os movimentos ambientais e climáticos. Esse é o argumento tão forte que tem sido usado pelos secularizados, que não estão nem preocupados com religião, mas com o meio ambiente sim, né? O declínio de um dia de descanso. E aqui ele então cita as famosas leis azuis, as Blue Laws,
que lá nos anos 1800 e tanto eram comuns nos Estados Unidos, né? Havia uma lei, uma legislação que protegia o descanso dominical. Então, quando eles fazem menção a esse tipo de lei antiga, a ideia é que os Estados Unidos voltem a ter um tipo de legislação que proteja o descanso dominical. Veja que interessante esse argumento aí, né? Então, você pode ler depois aqui o que ele fala sobre isso. Já publiquei também aqui meu blog sobre Blue Laws, as leis dominicais, as leis azuis nos Estados Unidos. É algo bem interessante ver como eles tentam trazer essa história para justificar, quem sabe, futuras legislações com respeito a esse assunto aqui. E o texto vai terminando assim: um sábado verde. Em 2019, Jonathan Scorch fundou o projeto Green Sabbath, domingo verde, na verdade, porque quando eles colocam o sábado, na verdade estão se referindo ao domingo ali, né? Para incitar um movimento de massa para observar um dia de descanso semanal, tanto para seculares quanto religiosos. Esse não é um dia de spa, mas uma versão moderna do que os antigos praticavam, evitar trabalhar em fábricas, escritórios, ou mesmo em frente aos nossos computadores portáteis, optar por não dirigir ou voar, ou usar motores de qualquer tipo durante o dia, adiar as compras, preparar os alimentos com antecedência e cessando o fazer incessante. Veja, são exatamente as mesmas ideias que, digamos assim, regem um guardador do sábado. Não trabalhar de maneira remunerada, o seu trabalho convencional naquele dia, preparar o alimento com antecedência para não fazer ali o corre-corre no sábado, reservar esse dia para ser um dia tranquilo, né? Não ficar em frente às telas, em contato com conteúdos seculares, exatamente o que faz um adventista do sétimo dia fiel no sábado. Aqui estão propondo para o domingo. Veja que interessante essa inversão, né, da coisa. E aqui adiante, então, mais perto do final do artigo, o articulista diz o seguinte, né, citando de novo aqui o Scorch, que, em última análise, como sociedade, precisaremos de práticas ecológicas. Não basta impor leis. Ele fala aqui que é preciso criar uma mentalidade, mas veja, não basta impor leis, o que pressupõe que leis são necessárias, mas não basta isso. Temos que convencer as pessoas de que o descanso dominical, o domingo verde, o domingo climático, será uma coisa boa para a humanidade. Então está aqui, né? É mais um que se soma aos esforços aí ecumênicos, né? Para trazer um descanso dominical para ser aquilo que vai, na ótica deles, ajudar a salvar a humanidade, salvar o planeta, né? Isso prepara o caminho para aquilo que nós temos falado há tanto tempo, né? O decreto dominical. Tem gente que duvida que isso vai acontecer. Como pode, num mundo livre como o nosso, acontecer uma coisa dessa? Pois é, emergências favorecem legislações opressoras. Basta lembrar aí de um caso recente que foi a pandemia. Quantos decretos obrigaram as pessoas a fazer isso e aquilo por causa de um tempo de emergência, de medo, de muitas vezes até de engenharia social, né? De instinto de manada, de rebanho. Então, as emergências climáticas, que são um assunto que é alimentado quase que diariamente na mídia, e eu não estou aqui questionando se as causas são reais ou não, enfim, não é esse o ponto, né? Mas que a imprensa e que grupos interessados nisso vivem trabalhando esse tema insistentemente, isso é fato, né? E quando nós temos uma emergência, o 11 de setembro também foi um exercício, né, que podemos dizer assim, um case. Dá para a gente analisar muito bem também como algumas leis foram rapidamente decretadas pelo governo logo após o atentado terrorista ali às Torres Gêmeas do World Trade Center. Então, o mundo hoje está pronto, praticamente pronto, sim, para uma lei dominical, um decreto dominical, e só não vê quem não quer, né? Então fica aqui a minha indicação, e logo abaixo do texto eu já coloquei aqui mais alguns vídeos também, para você que queira se inteirar mais do assunto: emergência climática e o tempo do fim, domingo do clima, igrejas tomam a dianteira e ecumenismo avança rapidamente. Isso é coisa que está acontecendo já há alguns anos, né? Não é coisa nova, não. O povo do advento, a marca da besta e o domingo climático, um sermão que eu preguei lá em Londrina, está aqui para você depois assistir. Líderes religiosos mundiais pedem ação urgente contra as mudanças climáticas. Enfim, as profecias vão se cumprindo, né? Mais uma vez vemos que aquilo que Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, por exemplo,
é a pura realidade atual, né? No tempo que ela escreveu, era um absurdo, na verdade. Mas hoje vemos as coisas caminhando exatamente como estava anunciado ali nesses textos, e para aqueles que estudam a Bíblia também conseguem perceber essa tendência toda, ok? O comentário da lição da Escola Sabatina, eu tenho feito, né, semanalmente, quando dá, eu junto a de adultos com a dos jovens no mesmo comentário, e aí está. O Senhor ouve e liberta. Uma lição muito boa de adultos sobre os Salmos, e a lição dos jovens que está ótima também. O tema é liberdade, política, religião, igreja, Estado, tema atualíssimo, né? Acompanhe, por favor, aí a lição dos jovens e aqui os vídeos semanais em meu canal. O sentido amplo da expiação. As dimensões da expiação de Cristo não são competitivas e mutuamente excludentes, elas se entrelaçam e formam uma trama da grande história da redenção. Um texto publicado no Facebook do meu amigo, pastor Dr. Isaac Malheiros, professor de teologia do NASP, campus Engenheiro Coelho, e vai ao ponto, assim, muito interessante, porque nós estamos vivendo aí um momento interessante, né, em que alguns líderes religiosos, influenciadores digitais, têm acusado a Igreja Adventista de ser seita, de ser um movimento herege, entre outras coisas, porque, segundo eles, nós, adventistas, creríamos, porque não cremos, que o sacrifício de Cristo na cruz seria insuficiente, sendo necessário que ele continuasse o seu sacrifício de alguma forma. Nada a ver com isso, né? Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal. Vou apresentar um sermão também amanhã mesmo, né, na Igreja das Mangueiras, em Tatuí, explicando esse ponto aqui também. O título do sermão é Somos da Seita de Cristo, né? Porque, na verdade, o cristianismo primitivo lá, no tempo de Jesus, também foi chamado de seita, né? E de maneira injusta, como estão fazendo também hoje com a Igreja Adventista. Eu vou ler para você aqui, o texto é pequeno, mas muito interessante, do Dr. Isaac, sobre a questão da expiação. Quando estudamos um tema, é importante prestar atenção ao fato de que algumas palavras têm significado amplo, ou seja, polissemia. Por exemplo, Ellen White descreve a expiação como uma obra completa na cruz e, ao mesmo tempo, como algo que ocorre no santuário celestial depois da cruz. Isso pode causar confusão, pois ela usa a palavra expiação de diferentes maneiras. Se você olhar os escritos dela, verá esses 3 usos diferentes da palavra expiação. Primeiro, expiação refere-se à cruz. Por exemplo, lá na meditação matinal Exaltai-o, página 400, ela escreveu assim: Cristo efetuou uma expiação completa, dando sua vida como resgate por nós. Ponto. Na cruz, aquilo que Jesus se propôs fazer foi completo. Ele morreu pelos pecadores. Ele perdoou os pecados, né, das pessoas que o aceitam como seu salvador. 2. Expiação refere-se ao ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, aplicando os benefícios da cruz. Por exemplo, lá no manuscrito 69, de 1912, ela escreveu: Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer expiação pelos pecados do povo e purificar o santuário. Ela usa de novo a expressão expiação. E 3. A expiação, no sentido mais amplo, refere-se a toda a obra de redenção. A expiação é vista aqui como um processo composto por partes indivisíveis, e ela iguala a expiação com o plano da redenção. Ali no Desejar Tuas Ações, páginas 494 e 495, e também 566. E até utiliza a expressão plano de expiação, no Grande Conflito, página 503. Na perspectiva 3, desse uso mais amplo da palavra expiação, a obra 2, expiação lá no céu, não é algo adicional à obra 1, que é a expiação na cruz, no sentido de a cruz ter sido insuficiente. Não é o caso. É garantia de erro pensar textos do grupo 1 e ignorar os textos dos grupos 2 e 3, que tem que ver com a expiação mais ampla. Ou, pior ainda, colocar esses textos um contra o outro, como se fôssemos obrigados a escolher apenas um dos aspectos da obra de Jesus e rejeitar os outros. Não, eles são complementares e nos dão uma visão mais ampla do que é expiação. Em outras palavras, tanto o processo inteiro quanto suas partes são chamados de expiação. Ao fazer isso, Ellen White reflete o que a própria Bíblia faz. No dia da expiação, por exemplo, cada parte do ritual é descrita como expiação. Leia lá em Levítico 16, 11, 18, 20. Assim como o processo inteiro também é chamado de uma expiação. No verso 34 você vê isso. As dimensões da expiação de Cristo são tão
não são competitivas e mutuamente excludentes. Elas se entrelaçam e formam a trama da grande história da redenção. No meu sermão, que já vai estar disponível aqui no canal, né, quando este vídeo aqui for ao ar, ou melhor, quando este corte aqui for ao ar, o título é Somos da Seita de Cristo. Eu vou mostrar, inclusive, autores evangélicos que estão tendo uma compreensão mais profunda do que é expiação e admitindo. Nós já temos falado sobre isso há mais de 100 anos, né, os adventistas, né, mas autores atuais, acadêmicos, escritores, doutores aí evangélicos, né, protestantes, estão percebendo que realmente o assunto expiação é muito mais amplo do que alguns veem aí como se limitando à cruz. Na cruz, o Cordeiro de Deus morreu e perdoou os pecadores, como acontecia no ritual do santuário. Quando o pecador oferecia ali a sua oferta, o seu cordeiro, o cordeiro era morto, o sangue era derramado, o pecador ia para casa perdoado. Mas o sacerdote coletava o sangue, entrava no santuário e ali fazia expiação pelos pecados, pelo pecador, né? Ele aspergia o sangue ali no santuário, transferindo simbolicamente o pecado do pecador via cordeiro para o santuário, que representa Jesus também, aquele que assume nossa culpa, nossos pecados. E uma vez por ano era preciso fazer o ritual da purificação, né, o dia da purificação, o dia da expiação, o Yom Kippur. É muito importante estudar a fundo o ritual do santuário para não ficar defendendo aí uma visão limitada do que é expiação e chamando de seita quem não é, com base em argumentos infundados. Então, obrigado aqui, pastor Isaac, por esse texto, foi ao ponto, né? E você fica convidado a se aprofundar nesse assunto. Vale muito a pena conhecer esse tema do ritual do santuário e do que Jesus fez e está fazendo por nós neste momento no santuário celestial. A lei de Deus é contra a graça? Pois pastor André Valadão, né, não bastasse aquele post polêmico no Instagram em que ele chama os adventistas de uma seita e aponta ali alguns itens que para ele são heresias, ele depois fez um sermão com o título da graça à desgraça, alguma coisa assim, né? Graça ou desgraça, em que ele chama a lei de Deus de uma desgraça. Realmente algo lamentável, algo muito complicado. E aqui, pastores Eleazar Domini e Sérgio Monteiro fizeram uma live, eu coloquei aqui o vídeo para você, linkado no meu blog, em que eles falam sobre a lei de Deus não ser contra a graça. A lei de Deus não é uma desgraça, como disse André Valadão. Assista, por favor, esta live aqui dos dois amigos e veja, então, o que a teologia bíblica fala a respeito desse tema. Por que os jovens estão perdendo a fé? Aqui, no canal Jesus Cop, né? Eles colocaram aqui um trecho de uma live, eu acho que maior, um podcast. Eu achei muito bom, vale a pena você ver, especialmente se você for um líder de jovens. Por que os jovens estão perdendo a fé? Eles não têm adesão de jovens nas igrejas tradicionais. O que está acontecendo? E logo abaixo eu coloquei aqui um comentário do professor Tiago Feitosa, em que ele diz assim, teve um comentário de uma mulher que vale a pena ressaltar. Ela falou das escolas públicas onde trabalha e citou as do Rio de Janeiro, mas consideremos todas as do país nas quais os alunos não fazem nada e passam de ano. Isso cria uma falsa ideia de inclusão e aceitação diante de uma situação de perda de critérios para aprovação. A aceitação social passa por cima da exigência intelectual. Por isso, o jovem, quando sai da escola, quer mais fazer justiça social do que assumir as suas responsabilidades individuais. Esse fenômeno não é exclusivo do ambiente escolar, porque ele se reflete justamente na sociedade como consequência. Após a vida escolar, o jovem pensa que a vida real será do mesmo jeito que era na escola, só que a vida real é muito mais dura. Então ficam frustrados quando têm que enfrentar os problemas reais dela. Foi falado no vídeo também que o jovem quer algo que atenda aos seus anseios dentro da igreja, mas que mesmo quando isso acontece, há um vazio dentro dele, uma falta de conteúdo intelectual e espiritual. Daí vemos o quanto estamos distantes do verdadeiro alvo da adoração, que é Deus. Para começarmos a pensar numa solução para essa crise demográfica dentro da igreja, das igrejas, uma pergunta é fundamental para refletirmos. O culto, a adoração e tudo o que se faz dentro da igreja deve ser teocêntrico ou antropocêntrico? Deus o centro ou o ser humano? A resposta que for dada revelará muito
do destino da igreja. Assista esse vídeo, vale a pena refletir no que é dito aqui. Uma série muito importante que você precisa assistir, tomar um tempo para assistir, é esta aqui do canal do pastor Eleazar Domini, o canal Fala Sério Pastor, A Verdade sobre o Juízo Investigativo. Veja, uma das acusações que muitos aí fazem contra a Igreja Adventista é que a doutrina do juízo investigativo, que está ligada com o santuário, naturalmente, né, seria uma invenção adventista, uma heresia adventista. Nada mais falso, porque, de novo, né, há vários aí autores, estudiosos, acadêmicos, que entendem o assunto mais ou menos como os adventistas também entendem. Quem fala esse tipo de coisa está desinformado, né, de que não é uma doutrina bíblica, é uma heresia. Bem, de qualquer forma, o pastor Eleazar, ele preparou aqui uma série, são 11 vídeos. Então quem critica os adventistas por ensinarem o juízo pré-advento, não tem o direito de fazer isso enquanto não assistirem esses vídeos e, quem sabe, se puderem, refutá-los. Então, se você tem essa ideia, uma coisa que me surpreende e me chateia muito é ver lá no meu canal, por exemplo, os comentários, né? A gente vai lá e explica, olha, os adventistas não creem, por exemplo, que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente. Aí vem alguém e diz, creem sim. Como assim? Eu estou explicando o assunto, eu já estudei esse assunto, tenho estudado esse assunto por mais de 30 anos também, eu mostro literatura oficial da igreja, Nisto Cremos, Tratado de Teologia, outros livros oficiais que afirmam exatamente isso, né? Que a morte de Cristo foi suficiente na cruz. E vem a pessoa e diz, mas vocês não creem assim. Ora, o que eu posso fazer mais, né? Eu estou dizendo o que nós pensamos, estou mostrando literatura oficial e as pessoas insistem em crer na fake news, no espantalho, e defender isso com base em inverdades. Aí vem o texto, né, sobre não levantar falso testemunho, que acusa essas pessoas, né? Estão quebrando a lei de Deus. Porque quando você diz algo que não é verdade, ou tenta jogar sobre alguém algo que ela não disse, isso é levantar falso testemunho, isso é pecado. Né? Assim como quebrar o sábado é pecado, assim como como roubar é pecado, desonrar pai e mãe, levantar falso testemunho contra o próximo também é pecado. Então, cuidado com isso, né? Então, se você quer saber exatamente como pensam os adventistas biblicamente com respeito ao juízo investigativo, você não pode perder esta série aqui. Primeiro tema é pano de fundo, o segundo já foi juízo investigativo e tipologia, depois juízo investigativo e estrutura de Daniel, juízo investigativo Antíoco ou Roma, Antíoco Epifânio ou Roma, juízo investigativo, vínculos linguísticos, juízo investigativo, 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs, a astronomia comprova que os adventistas estão corretos, são aulas fantásticas. Que dia Jesus morreu? Em que dia? No dia 14 ou 15 de Nisan. Os adventistas estavam certos quanto ao dia 22 de outubro de 1844? Fazendo os cálculos com base nas estações, esqueça o ano zero. E o dia 22 e o grande desapontamento. Gente, realmente é um material preciosíssimo. E eu tenho certeza que alguém que tem dúvidas com respeito a esse tema do juízo pré-advento, o juízo investigativo, depois de assistir essa série aqui, terá duas opções. Ou aceita aquilo que realmente é bíblico, é factual, é bem defensável, ou continua falando em verdades por aí. E aí terá que dar contas a Deus por causa desse comportamento. Aqui é a lição da semana passada, né? Está muito boa, esperanças políticas frustradas, foi o tema da semana passada. A Igreja Adventista é uma seita, aqui eu coloquei alguns vídeos, né, que foram postados em reação a esse assunto. Um deles do pastor Eleazar, resposta ao pastor André Valadão, o outro foi o meu, né, resposta ao pastor André Valadão, se você não viu ainda, está no meu canal, disponível aqui. O Dr. Rodrigo Silva também gravou um vídeo falando sobre essa questão de Ellen White, seita e heresias, então fica aqui a minha recomendação de que você assista a esses 3 vídeos, pelo menos, e outros mais de pastores adventistas que estão publicando aí na internet essa questão, né? Com respeito, biblicamente, mas foi necessário dar uma resposta porque a acusação foi injusta. Né? Por que Paulo foi acusado de pertencer a uma seita? A pregação do apóstolo era tão poderosa que aos inimigos, muitas vezes, só restavam 2 opções: distorcer as suas palavras ou simplesmente tentar calá-lo. É mais ou menos o que tem sido feito hoje com os adventistas por parte de líderes de igrejas aí, influenciadores digitais, que estão tentando colocar essa pecha sobre os adventistas de pertencerem a uma seita, de ensinarem, pregarem heresias.
Eu fiz aqui uma breve reflexão e quero lê-la para você. Certa ocasião, diante do governador Félix, o apóstolo Paulo se defendeu com estas palavras, que estão lá em Atos 24, 14 a 16. Confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, era chamado caminho porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o cristianismo, no início, era conhecido como o caminho. Então, como diz Paulo aqui, né? Confesso ao Senhor que, segundo o caminho, aqui chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso, também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Atos 24, 14 a 16. Note que Paulo reafirmou algumas de suas convicções fundamentadas na Bíblia. Ele disse, primeiro, acreditar em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Estamos com Paulo, obviamente. Segundo, ter esperança em Deus. Terceiro, crer na ressurreição dos justos, ou seja, isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, como está lá, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e também na ressurreição dos injustos, porque ele fala isso, e essa vai ser no fim do milênio, portanto, no fim do juízo pré-advento. Se Jesus vem para trazer a recompensa, o galardão para justos e depois para injustos e ímpios, isso quer dizer que houve um julgamento prévio, para que as sentenças tenham sido dadas antes desses eventos aqui. Ou seja, por tabela, Paulo está defendendo, sim, o juízo pré-advento. E 4, ter a consciência pura. Paulo guardava o sábado, conforme podemos ver em várias passagens do livro de Atos, como em Atos 16, 13. Paulo ensinava sobre o sono da morte. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, 1 Coríntios 15, 51 a 54, por exemplo. Paulo anunciava a segunda vinda literal de Cristo, Tito 2,13. Ele sabia que Arcanjo Miguel é mais um dos títulos de Jesus, assim como o Anjo do Senhor é um dos nomes dele no Antigo Testamento, como está em Gênesis 16:10, 13, 31:13, Êxodo 3:2, 4 a 22, Juízes 13, 18 e 22, por exemplo. E Paulo também sabia que é a voz do Arcanjo Miguel, a voz de Jesus, que os mortos serão ressuscitados. 1 Tessalonicenses 4. Heresia seria dizer que anjos são mortos e podem ter um nome que significa, que quer dizer Miguel em hebraico, Michael, aquele que é como Deus. Anjos não são como Deus. Jesus é como Deus. Paulo também cria na continuação do dom profético no cristianismo. Tanto que ele escreveu, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. E que entre os dons deixados por Jesus aos crentes até a volta dele está o de profecia. Está lá em Efésios 4, 11 a 13. O que está em conformidade com as palavras de João em Apocalipse 12, 17 e 19, 10. Que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, o espírito de profecia. O dom de profecia continuaria até o fim. Daí a necessidade de examinar e tomar cuidado com os falsos profetas, como diz Jesus em Mateus 7,15. E se há o falso, obviamente, também há o verdadeiro. Enfim, Paulo passou a ser tido como membro de uma seita por causa do a mais, e não do que compartilhava com os judeus. Ele cria e pregava a respeito do Messias Jesus Cristo, e suas pregações, e sua pregação era tão poderosa que aos inimigos, muitas vezes, só restavam duas opções: distorcer as palavras do apóstolo ou simplesmente tentar calá-lo. E, repito, é o que muitos têm tentado fazer hoje com os adventistas, né? Julgam-nos pelo que eles creem a mais, guardam aí o sábado, creem que o dom profético permanece até o fim da história, procuram ter uma vida saudável, de acordo com a palavra de Deus, se abstêm daquelas carnes e alimentos que a Bíblia condena como imundos ou impuros, impróprios, né? E outras coisas mais, a doutrina do santuário, e, enfim, né? Creem que a alma o ser humano é uma alma e que precisamos de Cristo para ter vida eterna, não somos naturalmente imortais, e por aí vai. Por causa dessas crenças que nós compartilhamos, sim, com outros protestantes, né? Isso é bom lembrar, e com os judeus, também no caso do sábado, nós somos considerados uma seita herética, né? Mas está tudo bem, se for pelos motivos que Paulo também foi chamado de membro de uma seita, por seguir Jesus e a sua palavra e crer em tudo que os apóstolos e profetas escreveram,
aceito então o título de seita, não tem problema nenhum, né? Desde que sejamos bíblicos, tá tudo certo. Essa aqui já foi uma notícia então de um vídeo anterior, fico por aqui. Essas foram as notícias não só dessa semana, né, mas as notícias aí que eu postei no blog outraleitura.com.br nas últimas semanas. A minha proposta é sempre fazer um vídeo semanal, mas tem vezes que viagens e outras situações me impedem, aí eu acumulo e coloco 2 semanas num vídeo e assim vai. Ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo, que você compartilhe com outras pessoas também, que acompanhe aqui o canal, se inscreva nele e ore por esse trabalho que a gente faz aqui de forma voluntária para Deus, sempre com muita oração, com muita responsabilidade e dedicando todo esse esforço para o nosso Criador, tá bem? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.